Olá, vamos para mais um estudo, vamos começar nosso estudo de hoje. Hoje vamos falar sobre a morte, o fim da morte. Já ouviu aquela expressão, aquele ditado popular, só não tem jeito para a morte? Essa expressão é usada para dar esperança a alguém que está passando por problemas muito difíceis, E usa-se muito essa frase. Mas para onde vão os mortos? Os bons vão para o céu, os ruins vão para o inferno, aqueles mais ou menos que não foram nem 100% ruim, nem 100% bom, vão para o purgatório. Para onde vão as pessoas quando morrem? Estas e outras perguntas serão respondidas hoje nesse estudo. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 18, para responder a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: o que Jesus afirmou poder controlar? O que ele pode controlar? E a resposta está aqui na palavra de Deus. O livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 18, nos diz o seguinte: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, querido, Jesus ele tem poder sobre a morte. Jesus ele controla, ele tem poder para controlar a morte, E a palavra de Deus diz que a morte é o último inimigo a ser destruído. Nossa segunda pergunta do estudo de hoje é: como é apresentada a criação do homem? Ou seja, deixa eu simplificar essa pergunta. Como o homem foi criado? E lá no livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 7, nos diz o seguinte: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nosso texto nos diz que Deus soprou nas narinas do homem, formou o homem do pó da terra, fez ali aquele boneco de barro, porém estava ainda sem vida. E Deus soprou no seu nariz e o homem passou a ser alma vivente. E não a ter, como muitas pessoas pensam que nós temos uma alma, Quando morremos, aquele ser invisível ou fica vagando no espaço, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou fica no purgatório, enfim. Mas ao contrário do que diz a Bíblia, nós não temos não temos uma alma. Nós somos a alma. Enquanto temos vida, somos a alma vivente. Pergunta de número 3. Qual é a condição humana de acordo com a Bíblia? A alma é imortal ou a alma é mortal? Ezequiel capítulo 18 e o versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, queridos, a alma é mortal. A alma que pecar morrerá. Por quê? Porque a alma somos nós, como já vimos na Bíblia. Entende? Deus não criou o ser humano imortal. Deus criou o ser humano para ser imortal com uma condição. A condição de que se Adão e Eva obedecessem a eles, não comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, então eles receberiam a imortalidade. Porém, Adão e Eva desobedeceram, então não receberam a imortalidade. Então nós somos mortais, queridos. Nós não somos imortais, certo? A alma, ela é mortal. Pergunta de número 4. O que os mortos sabem sobre si e sobre os que vivem? Os mortos sabem de alguma coisa? Lá onde eles estão nos vendo, como muitas pessoas acreditam que eles estão olhando por nós, estão fazendo alguma coisa por nós. Será que isso é verdade? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Vejamos o que diz a palavra de Deus no livro de
Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6, assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem nenhuma coisa. Tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, de acordo com a palavra de Deus, os mortos não sabem de nada, não têm conhecimento de nada. E eu vou continuar lendo aqui um pouco mais adiante, que diz o seguinte, o verso 6, amor, ódio e inveja, para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte alguma do que se faz debaixo do sol. Então os mortos não sabem de nada, querido. Morreu, acabou. Há um outro texto aqui que eu quero deixar para vocês no livro de Jó, capítulo 7, o verso 9 e o verso 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então é isto que diz a palavra de Deus a respeito da morte, a respeito dos que dormem. Aquele que desceu à sepultura, nunca mais ele voltará a subir, certo? E também não sabem de coisa alguma. Pergunta de número 5. De que forma Jesus Cristo se refere à morte? Como é que Cristo compara a morte? Evangelho de São João, capítulo 11, dos versos 11 a 13. E aqui nós lemos o seguinte: isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivessem falado do repouso do sono. Essa é aquela história lá em que Lázaro morreu e Marta mandou chamar Jesus Cristo, e Jesus Cristo, no caminho para a casa de Lázaro, disse para os discípulos que iam lá na casa dele para despertá-lo. Então os discípulos acharam que Jesus estava falando do sono. Ele disse: não, Senhor, se ele está dormindo, então está tranquilo, está tudo certo com ele. E Jesus disse: eu vou para despertá-lo, para acordá-lo da morte. Então Jesus aqui ele compara a morte a um sono. Porém é um sono em que você só vai acordar na primeira ou na segunda ressurreição. Na ressurreição dos salvos ou na ressurreição dos perdidos. É um sono em que você não sonha. É um sonho em que ninguém pode te acordar a não ser o próprio Jesus Cristo. Tá? Então, a morte é comparada a um sono. Quando você está num sono profundo, você não escuta nada, você não sabe de nada que aconteceu ao teu redor. Pergunta de número 6. Quando os seres humanos despertarão para receber a recompensa da sua vida? Como eu falei, existe duas ressurreições. A ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a morte eterna. Então, quando é que essas pessoas vão ressuscitar? No estudo anterior, nós vimos que as pessoas ressuscitarão na volta de Jesus Cristo. Então, aqui no livro de João, capítulo 5, o verso 28 e 29, nos diz o seguinte: vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então os mortos irão ressuscitar quando Jesus Cristo os chamarem, como eu falei, na sua vinda. Na vinda de Jesus Cristo ocorre a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos justos que morreram em Cristo Jesus, aqueles que viveram fiéis à palavra de Jesus Cristo. A segunda ressurreição ocorre após os 1000 anos, que é a ressurreição para a condenação para a morte eterna. Eu não quero participar dessa segunda ressurreição. Eu quero fazer parte da primeira ressurreição. E você? Em que
parte você vai querer estar? Pergunta de número 7. O que Jesus fará com a morte no fim do milênio? O que vai acontecer com a morte quando terminar os 1000 anos? Apocalipse capítulo 20, verso 14, diz o seguinte: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Jesus então vai lançar a morte e o inferno no lago de fogo. Deixa-me explicar uma coisa, o que é inferno? O inferno não é aquele local que muitas pessoas imaginam, aprenderam e acreditam que existe um lugar lá no fundo, no núcleo da terra, onde lá está Satanás, tá, com um tridente e para atormentar as pessoas, certo? Um lugar horrível, um lugar cheio de larvas fervendo e as pessoas ali sofrendo, atormentadas. Não existe esse lugar, tá? A palavra inferno, no Antigo Testamento, ela aparece como Sheol, que é escrita no hebraico, a língua original do Antigo Testamento. No Novo Testamento, no grego, que é a língua que foi escrita o Novo Testamento, ela aparece no seu original a palavra Hades. Ambas as palavras têm o mesmo significado, tanto Sheol como Hades. Significa lugar de mortos. E eu pergunto, onde é o lugar dos mortos na cidade onde nós moramos? Para onde é que nós levamos os nossos mortos? Para o cemitério, querido, para a sepultura. Então o inferno é isso. Então Jesus vai pegar a morte e a sepultura, tá? Que é o inferno, e lançar no lago de fogo e enxofre. Ou seja, vai acabar com a morte. Não tem morte, não tem sepultura, não tem inferno. Entenderam? Pergunta de número 8. A nossa última pergunta de hoje. Tá? O que acontecerá com a morte no novo céu e na nova terra prometida por Jesus? O que vai acontecer com a morte? Apocalipse capítulo 21, verso 4 diz o seguinte: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, queridos, no novo céu, na nova terra, não haverá morte, não haverá luto, não haverá dor, não haverá pranto, só alegria, só a paz. Não gostaria você de morar num lugar deste? Não gostaria de você de ter uma vida dessa? Eu quero. E eu estou cada dia batalhando, cada dia lutando para alcançar a minha salvação. E você? Deus deseja também que você faça parte, que você more nesta cidade, neste novo céu, nesta nova terra. Mas você precisa tomar uma decisão ao lado de Deus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você que ainda não se entregou a Jesus, você que anda flertando com o pecado, você que anda afastado dos caminhos de Deus, Deus convida você. O livro de Apocalipse, capítulo 3, o verso 20, diz o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Queridos, Deus deseja entrar na sua vida. Deus deseja entrar no seu coração. Deus deseja transformar a sua vida. Deus deseja salvar você, salvar a sua família. Deus deseja mudar a sua história. Mas é você quem decide. É você quem escolhe o último capítulo da história da sua vida. É você quem vai decidir como é que vai terminar o último capítulo da história da sua vida aqui nessa terra. Se vai ser morte eterna ou se vai ser salvação eterna. Eu te convido a orar comigo neste momento. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida que nos deste, Pai. E nesse momento, Deus, eu rogo ao Senhor que abençoe poderosamente a vida dessas pessoas que estão estudando a Tua Palavra.
dessas pessoas que acabaram de assistir esse vídeo, ó Deus. Essas pessoas, ó Deus, têm sido refém do pecado, têm sido refém dos prazeres deste mundo, ó Deus. Mas em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor envie teu anjo mais poderoso para libertar essas pessoas, ó Deus, para salvar cada uma dessas pessoas, Pai. Abençoe poderosamente a vida destas pessoas e que a tua palavra, Deus, ela fique guardada nos corações destas pessoas. Nós oramos, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um forte abraço e até o próximo estudo, onde nós vamos estudar sobre os 7 selos do Apocalipse. Fique com Deus e até lá.